Olá, amigos! Olá a todos, Diego Colares aqui com vocês, fazendo aqui mais um vídeo aqui sobre aplicações tecnológicas BKC, da Agila BKC, certo? Então, meu nome é Diego Colares, sou professor e diretor aqui do ecossistema Daquila, diretor aqui de tecnologia do ecossistema. Estou aqui responsável pelas as várias inovações tecnológicas, entre elas inclui aí a Agila BKC pelo ecossistema Daquila Pesquisas. Certo, então, sem delongas, a minha apresentação, então, toda a formação aí nessa parte de engenharia de teleinformática, na área de eletromagnetismo aplicado, então, fiz meu mestrado aqui, meu doutorado pela Universidade Federal do Ceará, sou autor e coautor de patentes e artigos na área de eletromagnetismo aplicado, e agora estou atuando como essa parte de direção de tecnologia, diretor de tecnologia aqui pelo sistema Daquila Pesquisa, cuja presidência é o Orandi Fernandes de Oliveira, e o diretor Felipe Castelo Branco, né, o diretor aí da think tank aqui do nosso ecossistema Dáquila. Aqui embaixo da minha foto e também aqui do brasão da Universidade Federal do Ceará, se encontra aqui alguns órgãos bem interessantes, principalmente de defesa, que fizeram aí parte, fizeram projetos no meu laboratório. Então, eu tenho uma vasta aplicações em dispositivos eletromagnéticos e também quânticos, certo? Principalmente que se refere à transmissão de energia e de informação, certo? Então, a hierarquia aqui no nosso ecossistema, temos aqui o presidente Jurandir Fernandes de Oliveira, depois nós temos em seguida aqui o nosso diretor-geral da Big Think, o Felipe Castelo Branco, e depois tem eu aqui nessa parte de diretor de tecnologia, né, fazendo mais tecnologias para o nosso ecossistema Daquila Pesquisas. Certo. Então, a minha pesquisa da Agila BKC começou aproximadamente em 2017, 2018, onde eu pude descobrir as várias aplicações dela na parte do eletromagnetismo aplicado, certo? Então, eu descobri inicialmente propriedades no que se refere à parte de micro-ondas, utilizando ela como uma antena cerâmica, também a parte também de radiofrequência, utilizei aí várias técnicas de radiofrequência para utilização em aplicações em eletromagnetismo, envolvendo capacitores, por exemplo, envolvendo aí toda a circuitaria. E também, recentemente, eu estou percebendo que ela possui propriedades magnéticas, certo? Propriedades magnéticas essas que possam ser utilizadas, por exemplo, na área da biologia também. Então você observa que a argila BKC, apesar de ser um produto natural, uma argila natural, um barro, digamos assim, ela pode ser utilizada em diversos materiais que são utilizados de forma artificiais. Eu, por exemplo, trabalhei por diversos materiais, diversas vezes, utilizando materiais artificiais que são feitos em laboratório. Entretanto, essa argila possui também características bem parecidas, principalmente quando se refere aos aspectos eletromagnéticos também desses materiais artificiais que são utilizados aí em circuitarias de circuitos, tanto na parte de circuito de radiofrequência, de microondas e diversas bandas de frequência também, certo? É interessante que nessa pesquisa que eu fiz, que eu desenvolvi juntamente com o ecossistema Dáquila, que de fato essa argila possui diversos elementos, ainda que não estão muito bem, digamos assim, explicados, entretanto, aos poucos nós vamos verificando que na realidade essa argila é uma grande tecnologia, uma tecnologia que possui vários leques de produtos tecnológicos, certo? Então, dentro das nossas tecnologias prontas, utilizando aí, é claro, a nossa argila, nós temos aí antenas cerâmicas, certo? Que são antenas utilizadas em GPS, também na parte militar também, certo? De satélites, você pode criar um componente de circuito utilizando aí a cerâmica, certo? Então, nessas antenas cerâmicas, elas são bem interessantes, porque se você aumentar ou diminuir muito a temperatura de uma antena normal, uma antena metálica, você vai perceber que a dilatação térmica vai influir no sinal, certo? E essas antenas cerâmicas não. Muitas delas, ela possuem uma variação, muitas vezes, totalmente desprezível no que se refere à frequência. Então, uma antena começa aqui com 5 GHz, se você aumentar muito a temperatura, está agora com 5 GHz com 30 graus Celsius. Se for para 80, quanto é que vai dar? Normalmente vai ser 6, 7 GHz. Isso não é interessante para um sistema de comunicações que está sofrendo um aquecimento. Eu não quero que essa frequência fique oscilando, eu quero que ela fique constante. E nesse caso, as antenas cerâmicas, elas são
basicamente, a frequência ela não se altera ao longo do aumento da temperatura ou da diminuição da temperatura. Ou seja, essa variação de temperatura, juntamente com o sinal, basicamente é desprezível para a antena cerâmica, certo? E nesse caso, nós percebemos que para antenas cerâmicas, essa argila é muito bem utilizada. Nós também temos aqui capacitores servem para armazenar energia elétrica, certo? No circuito, então ele pega ali a energia elétrica, armazena nele, depois vai soltar no circuito. Também essa argila pode ser utilizada como capacitores dielétricos, capacitores cerâmicos, certo? No que se refere também a guias de ondas cerâmicas, ou seja, existem componentes nos quais guiam ali as ondas eletromagnéticas, a argila também pode ser utilizada. Também pode ser utilizado como isolador elétrico de alta e baixa tensão, certo? Então, eu não quero ali que a energia elétrica ali esteja ali passando de um lado para outro, a corrente elétrica, e nós utilizamos ali isoladores, certo? É bem interessante que a argila pode ser utilizada nesses componentes também. É incrível o leque de aplicações só nessa parte eletromagnética, né? Então, resistores também pode ser utilizado, isolador térmico também pode ser utilizado, agora utilizando, já agora, mais técnicos, utilizando a termodinâmica, também possui boas características como isoladores térmicos. Aquecedor elétrico também, né, ela pode ser utilizada, inclusive existe emissores de infravermelhos cerâmicos. Isso aqui são exemplos que eu estou colocando aqui fazendo a ilustração, certo? É totalmente viável, é totalmente possível você utilizar isso. É claro que existem técnicas que eu não posso aqui revelar, porque são segredos industriais, é claro. Então, dispositivos de infravermelho são bem interessantes quando você utiliza ele, por exemplo, para a saúde, certo? Então, existem aí os chamados raios biogenéticos, que é utilizando esses elementos que emitem infravermelho. Lembrando que o infravermelho você não enxerga o infravermelho, entretanto, você sente. Você sente, aliás, você sente, na realidade, é o calor que está sendo emitido, e essa energia térmica está sendo emitida por meio de raios. Esses raios são os infravermelhos, certo? É bem interessante isso, porque o infravermelho no nível 9 é um infravermelho que é benéfico à saúde humana, certo? Então, é possível você utilizar também essa argila como nessas cerâmicas de infravermelho longo. E, na realidade, para diversas outras peças cerâmicas industriais, automobilística, mecânica e tal, também ela é uma boa candidata a isso, certo? A essas aplicações. Então, nós temos aí várias tecnologias também que dão desenvolvimento, a parte de fármacos, né? Estamos também utilizando a argila nesses projetos de fármacos, ou seja, de remédios, certo? Remédios esses que vão ser utilizados, por exemplo, para o tratamento e cura de câncer. Catalisadores, ou seja, são elementos nos quais a reação química ali, a energia que era X, agora vai ser dividida por 2, ou seja, você vai diminuir ali a energia de ativação ali da reação química, ela também pode ser utilizada isso, ou seja, ela reduz essa energia de ativação. Também serve para agroquímicos, detergente, biocerâmicas, né? Então, a parte de enchentes, também cerâmicos, como ela é biocombatível ao corpo humano, também é bem interessante utilizar ela também como uma biocerâmica. Suplementação, fertilizante, ração de gado também, está se mostrando uma ótima candidata. Vitrocerâmicas, né? E também nós temos as cerâmicas transparentes, que já estamos aí com alguns prototipos dela, tá, de cerâmica transparente, e também de nanoantenas, certo? Antenas quânticas também serve para isso. Então você percebe que essa argila BKC, a esse barro, abre aspas, é um barro muito especial que é utilizado em diversas áreas do conhecimento. Então, ao longo da minha carreira, ao longo da minha percepção como cientista, eu percebi isso, e com isso essas tecnologias vão ir ao mundo por meio da nossa parceria com os Emirados Árabes, certo? E com certeza vai ser sucesso absoluto. Dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo todas elas. Lembrando também aqui, aqui no comentário vão estar aqui os meus cursos sobre energia taquiônica, energia essa que está totalmente ligada ao processo de transmutação, e eu vou explicar tudo isso de forma científica, o que são os táquios que na realidade são partículas mais velozes que da luz, que são na realidade os casos particulares de ondas escalares, certo? Que tudo tem tudo a ver com os monumentos escalonados, pirâmides, etc. Eu explico tudo isso no meu
o curso da Hotmart vai estar aqui embaixo a descrição. Então, muito obrigado, certo? Muito obrigado por tudo. Aqui você está acompanhando aqui meu vídeo, meu trabalho. Entre aqui no meu grupo do Telegram. Eu vou fazer diversos vídeos, diversas transmissões também. Vou fazer também um vídeo sobre Ratanabá, um curso exclusivo, principalmente em língua inglesa, Only English, certo? E com isso, muito obrigado por tudo e qualquer dúvida, estamos aí, estamos à disposição. E até mais, pessoal. Busque conhecimento.